Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo e é mais um vídeo da jornada da vida cristã. Quer conferir esse vídeo? Vem comigo. Falei muito vídeo só nesse comecinho, Jesus. Tava conferindo aqui a playlist da jornada da vida cristã, mais conhecida como JVC, que veio do meu coração há um tempo atrás para falar sobre as minhas experiências desde que eu conheci Jesus. Não é uma trajetória fácil, por isso que é interessante a gente começar a falar nossas experiências para ser um exemplo, um guia para uma pessoa que está começando agora. Então é especificamente para isso, né? Para mostrar o que Jesus fez comigo. E eu tava olhando a playlist para atualizar os vídeos novos que eu tô trazendo, porque esse ano eu quero focar muito nessa playlist de JVC. E eu percebi que eu nunca falei sobre a minha conversão, sobre o meu batismo, coisas de fato iniciais. E hoje eu quero falar sobre a minha conversão, tudo do zero, como foi conhecer Jesus, o que eu era antes, enfim. E no próximo vídeo eu quero falar sobre o meu batismo nas águas. Eu vim de uma família católica não praticante. Era um tipo de família que diz ser católico, meus pais dizem ser católicos, porém não vão para a igreja. Eles iam quando eram namorados, enfim, depois que casaram, pararam de ir e nunca me levaram. Porém, eles queriam que eu fizesse todo aquele processo que fazem de comunhão, crisma. Eu não entendo muito bem, sabe? Até hoje eu não entendo muito bem. Porém, eles nunca me levaram pra igreja, então como é que eu ia sozinha se eu era apenas uma criança, não entendia de nada. Eu fui só batizada lá nas águas, né? E só, nunca me levaram pra uma igreja. Pra não dizer que eu não fui pra nada católico, eu fui pra 3 coisinhas que aconteceram. Primeiro foi porque minha colega se formou no ensino médio numa igreja de freira. Aí tem a capelinha lá, né, onde na formatura você vai pra comer a hóstia, eu ia dizer hóstia, Jesus. Hóstia, acho que é hóstia que se chama. Vou deixar aqui embaixo pra não falar errado. Aí eu fui, teve lá o culto, né? Não sei se é culto também que se chama. Se não for, vocês vão entender, né? Meu linguajar, vocês entendem. Daí eu fui por conta da formatura dela. Aí depois, eu fui dormir na casa dela também, pra uma festa de pijama, que elas faziam muito. E a gente dormiu na casa da mãe dela nesse tempo. E a mãe dela é católica que vai pra igreja. Aí no domingo de manhã a gente foi pra também a igreja católica, mas eu não me lembro muito bem o que aconteceu lá, porque eu era muito pequena. Eu lembro que eu fui, mas eu não lembro o que teve. Eu lembro que a gente chegava, sentava e tinha o culto escrito o que ia acontecer, sabe? Só lembro disso. E a terceira coisa que aconteceu foi um show católico, que eu até lembro que eu usei uma roupa de um padre. Porque eu era católica, porque minha família era católica, mas eu nunca ia pra igreja católica, porque eles não iam pra igreja católica. Então eu não entendo muito bem, eu não tenho conhecimento, sabe, em relação ao que eu vivia antigamente, porque, né, é complicado católicos não praticantes. Daí eu comecei a crescer um pouco mais e na minha rua tinha uma mulher que era evangélica e ela chamava minha mãe direto pra ir pra igreja dela. Minha mãe enrolava um pouquinho, depois começou a ir, e eu me sentia muito bem indo para essa igreja, mesmo não entendendo direito, profundamente, quem era Jesus, o que ele fez por mim, porque eu era uma criança, eu não tinha muita noção, mas desde pequena eu me sentia muito bem numa igreja evangélica. Então eu fiquei continuando indo com ela, mesmo que minha mãe não fosse, minha mãe me confiava a ela, e eu ia com ela, às vezes minha tia também me chamava, e eu ia com a minha tia, eu me sentia muito bem na igreja católica. E desde pequena eu sentia muito medo de padre e de freira, não sei porquê. Não tenho nem assim trauma de nada de freira e padre, porque eu nunca fui pra igreja católica, então não tem alguma coisa que aconteceu pra eu ter trauma. Mas desde pequena eu tenho medo, eu não sei, eu não me dou bem, eu não me sinto bem. Mas na igreja evangélica eu sempre me senti muito bem. Só que minha mãe, né, ia de vez em quando, eu começava a ir assim, com a minha tia, com a minha vizinha, ia conhecendo igrejas assim. Minha mãe gostou muito de uma igreja específica, porém ela era muito longe e pra ir era muito complicado. Mas eu me sentia muito bem. Porém não entendia muito o conceito, eu só gostava de ir pra aquele lugar, não gostava de ficar na escolinha de crianças, eu gostava de ficar no culto mesmo, gostava de sentir todo aquele ambiente, sabe? E eu não entendia o que era, mas eu sempre gostei. Daí foi passando o tempo e fui crescendo,
fui para o ensino fundamental e lá tinha um professor que até hoje eu tenho contato com ele, que era no tempo de química. E ele é crente. E depois, no final das aulas, enquanto os pais não iam buscar, coisa do tipo, nós ficávamos lá. E eu lembro que toda aula eu saía da aula chorando. Porque ali eu comecei a entender quem era Jesus. E eu comecei a me despertar, sabe assim, a querer conhecer mais sobre Jesus. E era muito bom aquele tempo. Eu saía chorando, todas as aulas eu saía chorando. Não só eu, a sala inteira. Porque realmente nos tocava bastante. E até uma dica que eu dou pra vocês: onde vocês trabalharem, onde vocês estudarem, falem sobre Jesus, porque isso certamente vai plantar uma sementinha ali no coração das pessoas. E eu comecei a sentir algo diferente ali em mim, sabe? A querer conhecer mais sobre a religião, sobre Jesus, sabe? Ser como essa pessoa, saber conversar assim sobre coisas que de fato só o Senhor sabe. Enfim, tava nesse pensamento, eu queria conhecer mais, tava com sede de buscar. Daí passou uns anos, eu me formei, saí daquela escola do ensino fundamental, continuei no mundo, ainda não sabia que tinha que aceitar Jesus, porém eu gostava de ouvir sobre Jesus, eu me sentia tocada profundamente. Aí veio no ensino médio e o meu primo, que era daquela minha tia que me chamava pra igreja, ele era crente de outra igreja. E ele me chamou pra ir pra um culto, 8 anos atrás, né? Há 8 anos atrás ele me chamou pra ir pra um culto e eu fui, né? Porque eu sempre gostei. Faz tempo que eu não tinha ido pra cultos, porque quando eu cresci eu parei de ir, o povo parou de me chamar e eu não tinha com quem ir, enfim, enfim, tinha me mudado e tudo mais. Daí complicou as coisas, mas me convidou pra ir pro culto. E, gente, que culto foi aquele? Foi o melhor culto da minha vida. O culto foi inteiramente pra mim. Não é à toa que só eu me converti naquele dia. Uma pessoa veio até mim falando coisas que só eu sabia, sabe? Começou a falar também sobre algum trabalho feito pra mim de macumba. Vou falar bem assim, bem aberta com vocês. Falou que eu tava acorrentada por algo que alguém tinha feito pra mim e ia quebrar aquilo. E disse que quando ela começou a falar que tava quebrando tudo aquilo, eu caí umas 3 vezes no chão, gente. Só sei que quando eu percebi onde eu já estava no púlpito, com as mãos levantadas, aceitando a Cristo, toda derretida em lágrimas, e saí de lá parecendo uma pena leve, sabe? Foi surreal aquele dia onde eu me converti. E dali tudo mudou, né, gente? Dali eu comecei a frequentar e ir. E na mesma semana, eu me lembro que eu perguntei a Deus, eu não sabia muito orar. Mas eu perguntei, falei com ela assim, como se fosse um amigo mesmo. Jesus, eu lembro que aquela pessoa tinha falado pra mim que uma pessoa tinha feito um trabalho pra mim. Eu queria saber quem é essa pessoa. Daí, eu estava indo conhecer aquela minha vizinha que me levava pra igreja. Eu fui lá visitar ela. E comecei a pensar, enquanto eu estava indo, eu comecei a pensar sobre isso na minha cabeça. Veio na minha memória a oração que eu tinha feito ao Senhor. E quando eu pisei na rua da minha antiga casa, eu encontrei um homem que eu sempre defendi ele lá na rua, porque ele, além de ser macumbeiro, ele é gay. E as crianças gostavam de zombar ele. Só que eu sempre falava assim, crianças, não, mesmo sendo criança, né? Gente, para de zoar aquele rapaz só porque ele é assim, assim. Parem com isso, eu não gosto disso, eu nunca gostei dessas coisas. E na hora que ele me viu, ele olhou pra mim, só que ao mesmo tempo ele olhava pra alguma coisa atrás de mim, gigante, sabe? Como se alguma coisa atrás de mim, grande, tivesse. E ele tava saindo de casa e indo pra minha direção. Mas quando ele me viu que ele paralisou e olhou pra mim, depois olhou assim pra aquele negócio grande atrás de mim, que eu não sei o que era, provavelmente era o meu, né, o novo Senhor que eu tinha, né, aceitado a Cristo, enfim. Meu anjo, enfim, Deus, tava Deus ali, né? Ele saiu correndo pra dentro de casa. Aí eu ouvi uma voz dizendo assim, foi ele que fez isso pra você, né?
E eu entendi, Deus me respondeu, e isso foi maravilhosa, essa experiência de entender quem foi que fez pra mim algo mal, que foi quebrado, glória a Deus por isso. Eu vi o desespero dele me vendo, assim, ele saiu correndo, sabe? E isso foi a minha primeira experiência, assim, com Cristo, que ele ouviu minha oração, sabe? Fora as que eu tinha escutado já lá na igreja, né, quando eu me converti, que ele falou muitas coisas ao meu respeito que só eu sabia, sabe? No meu íntimo. E foi surreal, gente, surreal. Passei por um processo, porque meus pais no começo não queriam aceitar. Quando eu entrei no carro, que eles foram me buscar na dia da minha conversão, eu entrei no carro e eles perguntaram, mas tu não aceitou Jesus ainda, não foi? Aí eu falei que sim. E eu lembro que meu pai falou que ficou desgostoso com a minha atitude de aceitar Cristo. Não gostaram, principalmente meu pai não gostou. E isso me deixou muito triste, porque eu fiquei pensando, cara, eu vim pra igreja pra mim ser uma menina melhor, né? Uma mulher, quando eu crescer, uma mulher de caráter. E ele ficou triste com isso. Então ele ficaria feliz se eu ficasse no meio da rua, pegando geral e, enfim, bebendo e fazendo coisas erradas. E isso me entristeceu na hora. Mas isso é o que me deixou forte, sabe? Eu comecei a persistir. Enquanto meus pais não gostavam que eu estivesse na igreja, eu persisti naquele meu primeiro amor e fui, mesmo eles sem querer que eu fosse, seguisse essa religião, eu fui forte. Principalmente depois que eu vi um vídeo aqui de uma pessoa que passou pela mesma coisa que eu, que foi Roberta Vincent. Eu me deparei com aquele vídeo e vi, nossa, sou eu nesse vídeo. E eu vou ler um versículo aqui que ela falou, que me tocou bastante naquele tempo, que é o meu versículo que me mantém de pé até hoje, sabe? Que nada do que pode acontecer na terra vai me afastar de Jesus. E o versículo que me mantém firme até hoje é sobre entender o preço do discipulado. Se encontra em Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 27, que diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso aqui me tocou de uma forma que eu fiz como meu versículo base na minha jornada cristã, porque eu queria seguir Jesus e eu queria que ele fosse o principal na minha vida. Só que eu tinha medo de desrespeitar os meus pais, não cumprindo o que eles pediam, porque eles pediam para não ir para a igreja. E como filha, eu não sabia o que fazer, se eu tinha que honrar Deus ou honrar meus pais, assim, nesse quesito. E Deus me mostrou claramente que eu tinha que, primeiramente, obedecer a Ele e não ao homem. Porque antes dos meus pais serem os meus pais, Deus é o meu Pai maior, meu Pai supremo, meu Deus, de fato, meu Criador, sabe? Eu vim através dele. E eu entendi isso e comecei a ir sem culpa, né? E foi isso que virou a chave pra minha vida. E é o que eu digo pra você, se você é recém-convertida, se passa por alguma coisa do tipo, talvez uma mulher que se converteu e o marido não deixa ir pra igreja, ou filho também, se tem algum problema que tá lhe impedindo de se achegar até o Senhor, lembre-se disso. Largue tudo por amor ao Senhor. E é o que eu tenho feito na minha vida até hoje. Minha prioridade tem sido o Senhor. Se eu tiver alguma coisa ou alguém que vai me distanciar do meu Senhor, eu vou largar. Eu só não posso largar a minha cruz. E é o que eu indico para vocês. E essa foi a minha experiência da minha conversão. Foi dessa forma que eu iniciei a minha vida. Eu pensei que eu ia ser aplaudida ao reconhecer o Senhor como meu Salvador, mas eu fui dada como desgosto. Ficaram tristes pela minha opção, minha escolha, que foi Jesus. E muitas vezes na sua vida vai ser assim. Os que estão da fé vão lhe aplaudir, vão lhe
desejar boas-vindas. Mas aqueles que estão nas trevas, eles não vão querer que você vá para a luz. Eles não vão lhe aplaudir. Eles vão querer lhe rebaixar, vão querer lhe desprezar, vão querer fazer com que você desista. Mas eu peço para que você não tenha ódio dessas pessoas. Por mais que seja difícil, não tenha ódio, porque não é aquela pessoa que está lhe desprezando, nem lhe entristecendo. É o inimigo que está na vida delas, usando elas para você rejeitar a sua cruz. Mas o que eu digo para vocês é: não rejeite a sua cruz. Você é preciosa e precioso para o Senhor. Então que você possa priorizá-lo. Que você possa amar Ele como Ele te amou e te ama todos os dias. Que você possa escolher o Senhor como Ele lhe escolheu. E eu tenho certeza que você nunca vai se decepcionar com Ele. Você nunca vai se enganar com Ele. Você nunca vai se arrepender por essa escolha. Eu nunca me arrependi por ter entregado a minha vida para o Senhor. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se não fosse Ele na minha vida, eu nem estaria mais aqui. E um dia eu vou contar para vocês sobre isso, sobre essa minha experiência, sobre a vida que de fato Jesus me deu. Porque se Jesus não tivesse me dado esta vida, esta experiência, esta oportunidade, porque é uma oportunidade. Nem todos vão ter a oportunidade, porque nem todos vão querer ouvir a palavra do Senhor. Mas naquele momento o Espírito Santo me convenceu de quem eu era e de quem o Senhor queria que eu fosse. E graças a Jesus que hoje eu estou viva. Porque se não fosse por Ele, tenho certeza que eu não estaria mais aqui de pé. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.